Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dando sequência à nossa semana do bebê, eu vim contar pra vocês a segunda etapa das coisas que o Benjamin deixou, dessa fase de bebê, que ele deixou e que a gente pôde acompanhar de pertinho esse processo e contar pra vocês como foi a nossa experiência quanto a isso. E hoje nós vamos falar de como foi quando ele deixou de usar a chupeta. Sigo aqui nesse lugar lindo, aqui na cidade da Póvoa de Varzim, em Portugal, e venho trazer para vocês então mais um relato, mais um capítulo dessa nossa jornada da maternidade e contar para vocês como foi então quando o Ben largou a chupeta, quando ele não usou mais, que foi uma coisa muito espantosa pra gente. Eu sei que o uso da chupeta é um assunto que divide muitas opiniões, dos prós, dos contras, dos benefícios e dos malefícios também. Mas nós tínhamos tomado essa decisão ainda na gravidez, era algo que a gente sabia que a gente faria o uso se o Benjamin aceitasse bem. Nós já tínhamos algumas pesquisas e algumas informações no âmbito pediátrico e do dentista, então foi uma decisão que nós tomamos e fizemos a escolha da melhor forma possível de qual oferecer, né, e como fazer esse processo. Então assim, nós começamos o uso da chupeta com o Benjamin no segundo dia, já no hospital. Na verdade, quando completou 24 horas, né, o primeiro dia, ainda no hospital. Então, assim, a gente recebeu alguns olhares das enfermeiras que não estavam muito de acordo com aquilo. A gente sabia que tinha que ter um cuidado muito grande para que isso não afetasse a amamentação, que era o principal foco, né? Mas, assim, com a gente ocorreu de uma forma bem tranquila. O Benjamin aceitou muito fácil, não deixou de mamar por causa disso, não tivemos intercorrências negativas na amamentação por causa disso, mas a gente sabe, sim, que pode acontecer. Então, tome suas decisões, arque com as suas consequências e pense bem como você vai fazer com a decisão que você tomou. Então, o Benjamin usou a chupeta nos primeiros 6 meses. Ele usava como uma forma de consolo, porque de fato acalmava bastante ele. Então, assim, ele usava para dormir. Em alguns momentos do dia, quando estavam muito difíceis, ele usava também. E a partir dos 6 meses, quando ele começou a comer, quando ele passou a ter uma interação diferente com o exterior, né, com o mundo na volta dele, com as outras pessoas, a chupeta foi ficando um pouquinho mais de lado, porque ele já tinha novas ferramentas para se ajudar a se entreter e se acalmar, né? Ele já brincava muito mais, interagia muito mais com as pessoas e com o ambiente. Então a chupeta já não se fazia mais tão necessário. Para dormir, usava sempre. Tomava uma mamada no peito, nem dormia numa mamada no peito. Isso nunca aconteceu, nem quando recém-nascido. Colocava a chupeta, ficava um pouquinho e adormecia. E na noite, quando ele acordava, ele sempre acabava voltando a dormir depois de mamar. Então, assim, a gente não percebia que ele acordava porque a chupeta caiu, porque por várias vezes a gente pegava ele dormindo sem a chupeta e ele seguia dormindo tranquilamente. Então, assim, não foi aquele processo, cada vez que a chupeta cai da boca, acorda, tem que botar de novo. Não, ele dormia, ela relaxava o rostinho, caía da boca e ele seguia dormindo. Então, para nós foi uma boa aliada, tá? Eu digo da minha experiência que para nós foi uma boa aliada. Com certeza usaríamos um segundo filho, um terceiro, sabe lá quantos virão, né? Mas a gente usaria sim, com certeza. A gente viu mais prós do que contras e dentro das escolhas que a gente fez de qual material oferecer, de que forma oferecer, mais benefícios do que malefícios, assim. Então, e como eu falei, a partir dos 6 meses o Benjamin foi tendo uma restrição um pouquinho do uso dela e quando ele fez 1 ano, nós decidimos que ele realmente usaria somente para dormir. Então a gente começou um processo com ele de filho, você acordou, deixa a chupeta na cama, quando você voltar a dormir, você vem pegar ela de novo. E foi indo o processo, por várias vezes, às vezes ele pedia, por algumas vezes fora de casa e tudo mais, a gente acabava, né, permitindo o uso dela para um processo que não fosse para dormir. Então foi um processo de ir se distanciando da chupeta. E foi funcionando por um bom tempo, né? A gente teve idas e voltas, mas quando foi um processo que ele foi entendendo e amadurecendo um pouquinho mais a ideia, ele já tinha uma linguagem mais estruturada para se comunicar com a gente, então assim, ele não ia precisar chorar e pedir pela chupeta para, né, ali se consolar, vamos dizer assim. Ele já conseguia nos expressar melhor o que ele estava falando. Então a chupeta foi realmente ficando para a cama. A chupeta foi ficando, ele acordava, a gente falava, ele já deixava ali junto com o paninho que ele usava, com a naninha, saía e lá ela ficava. Mas também era falar em dormir, ele já tava lá pra pegar. E eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês acompanharem a carinha dele quando ele vai lá e busca a chupeta e traz ela pra gente e tá pronto com ela pra poder dormir. Filho, o que você vai fazer? Dormir? Ah, você vai dormir? É? Rotina bem estabelecida é isso, galera. Pega o Naninha, pega o Dino e me espera pra dormir. Então vamos descansar, né?
Vamos apagar a luz? E quando já estávamos aqui em Portugal, recém o Benjamin tinha feito 2 anos, logo depois que nós chegamos, num certo dia ele mordeu a chupeta, ele rasgou ela. O Benjamin sempre teve 2, uma do uso e uma da reserva. E o combinado sempre era, né? Chupeta não é pra ficar mordendo, estragando, puxando. Então ele sempre usou ela realmente chupando a chupeta bem tranquilo, sem problemas. Nunca tivemos que ficar comprando 50 mil chupetas porque o Benjamin rasgava, perdia. Não era. Porque a gente sempre teve os combinados bem claros e a gente percebia que ele estava entendendo os combinados. Mas um certo dia, aqui em Portugal, e a gente acha que pode sim ter a ver com a imigração, com a mudança de rotina, com a mudança de hábitos, casa nova, pessoas novas, a gente, né, numa correria de fazer coisas e coisas e coisas, ele acabou mordendo e rasgou a chupeta. Então nós chamamos ele para conversar. Olha, filho, você mordeu, rasgou, né? Olha, não dá mais pra chupar. Põe na boca pra você ver como agora ficou ruim. Ele botava e tentava puxar, então, né, não dava aquele atrito de quando ela tá fechada, né? Então, assim, ele percebeu que ela ficou desagradável, assim, né? Não tava bom. E o Jason disse pra ele, então, agora a chupeta vai pro lixo, né, filho? E ele ficou assim, pegou a chupeta, foi até a nossa lixeirinha que tínhamos no quarto e botou no lixo. E, gente, lá a chupeta ficou. Então, assim, a gente não falou da segunda, ele não pediu pela segunda, né? Tipo, eu rasguei essa, mas eu tenho outra. Ele não tocou no assunto, foi assim, a chupeta estragou. Ele dizia, rasgou. Rasgou, ele dizia. E por isso ficou, e a chupeta foi pro lixo. Nós não entregamos, como eu falei pra ele, a segunda, a gente não deu uma segunda opção. E naquela noite o Benjamin dormiu sem chupeta. E nós ficamos assim, incrédulos, porque ele sempre pedia. Ele sempre pedia. Quando ele era menorzinho, ele dizia que era o babá, porque só Deus sabe, porque foi o nome que ele deu e assim ficou. E ele sempre pedia pelo tal do babá. E ele não pediu. Ele tomou uma mamazinha dele, eu dei boa noite, ele ficou comigo no colo mais um pouquinho e dormiu. Naquela noite ele teve despertares, ele teve bastante choro nos despertares. A gente consolou, a gente pegou no colo, a gente embalou e ele voltou a dormir. Na soneca do dia seguinte eu tive mais trabalho para colocar ele a dormir, porque era uma coisa que ajudava muito ele a relaxar, porque como eu falei, ele não dormia no peito mamando, então assim, era mamar para relaxar e tudo mais, mas adormecer com a chupeta. Então na soneca do segundo dia eu tive bastante dificuldade, ele chorou um pouco mais, ele ficou no meu colo por muito tempo, então assim, ele com 2 anos, já maior, pesado, né? E eu fiquei ali com ele, não, filho, a mãe tá aqui contigo, tá tudo bem, você vai conseguir relaxar, você vai conseguir descansar, a única coisa que você precisa é acalmar o corpo. E foi até que ele escorou no meu ombro e dormiu. Foi, eu digo assim, né, quase que 1 hora depois embalando. Mas claro, não foi 1 hora de choro, também não deixaria ele chorando por tanto tempo. Chorava um pouquinho, voltava, daí acho que lembrava ou sentia falta, chorava de novo. Mas assim, foi um processo bem legal de acompanhar, assim, que ele de fato estava sofrendo um pouquinho pela falta, mas que tinha aquela consciência, tipo, mas eu estraguei, eu não tenho mais, né? Então assim, e também não tinha percepção de vou lá e compro outra, né, 2 anos de idade. Então assim, ele ficou sem. E essa soneca mais difícil foi a única. Depois dali, colocar o Benjamin para dormir passou a ser algo normal, como era antes. Então, assim, de novo, nós passamos por um baque de tipo, nossa, a gente nunca esperou que fosse assim tão fácil. As pessoas nos perguntavam, ele usa bico, chupa chupeta, né? E como é que vai ser depois para tirar? E quando chega lá pra ser, a gente descobre, né? A gente não vai sofrer por um problema com antecedência. Então, assim, a gente vivia muito o momento. Agora ele usa. Quando for pra tirar, a gente resolve como vai ser. Tem várias técnicas pra tirar, inclusive. Então, assim, de certa forma, ele já vinha tirando gradualmente, né? Como eu falei. Mas essa tirada total, assim, pra nós foi realmente uma surpresa muito grande e que ele manteve. A partir do segundo dia, na segunda soneca pra segunda noite, ele já não pediu mais. Ele não falava mais nela. Quando a gente ligou para falar com a família, ele contou que a chupeta rasgou. A chupeta rasgou. Ele falou, o babá rasgou o bico. E assim ficou. E ele não pediu mais, ele não usou mais. A gente tem a segunda chupeta que a gente higienizou e guarda como recordação para ele lembrar um dia, né? E por vezes ele já achou ela no roupeiro, na nossa caixinha de memórias. Ele chegou a colocar na boca e tudo mais. Mãe, quero usar de novo. Isso agora, depois de grande, depois de 3 anos. E a gente diz, não, filho, tu não precisa mais, né? Tu já deixou ela faz tempo e tudo mais. E ele brinca, né, com a situação, assim, mas é claro que ele não voltaria a usar depois de tanto tempo. Mas, assim, foi um processo bem bacana. Mas como eu falei, se você está passando por isso, se você vai passar por isso futuramente, se prepare, procure por técnicas, procure por algum auxílio, porque pode ser um processo
bem desafiador no sentido do apego que a criança tem por aquele material, né, pela construção do vínculo que ela cria com aquilo, é o que ajuda ela muitas vezes a se acalmar, é o que ajuda ela a conseguir dormir e permanecer às vezes dormindo. Então se prepare para poder auxiliar ela nesse processo e entenda que é um objeto de apego, ela pode sim sofrer pela perda disso, ela pode sim sentir falta e chorar por isso e pedir por isso e tá tudo bem, né? Mas ajude ela nesse processo para que seja gradual. Acho que gradual normalmente funciona melhor do que abrupto. Com nós o abrupto ele aconteceu sem querer e funcionou, mas não é regra, não é regra. Poderia ter sido bem difícil os dias seguintes. A gente poderia de repente ter voltado atrás da nossa decisão, porque nós nem estávamos pensando muito nisso, aconteceu sem querer. Mas se prepare, estude sobre, pesquise sobre e esteja preparado para ser um bom suporte, porque de certa forma é um luto, né? É uma perda. Então assim, o seu bebê pode sim estranhar bastante isso e tá tudo bem ele estranhar isso. Ele não tem maturidade para entender, agora não precisa mais, né? De certa forma precisa, porque enquanto ele usasse, para ele seria bom, seria um consolo, seria um conforto, né? Então assim, não espere uma posição de, não é, mãe, realmente eu não preciso mais, tá tudo bem, não quero mais. Não, espere que ele sofra um pouquinho por isso e seja ali para ser o suporte também, né? Ache outras formas de ajudar ele a se acalmar, outras formas de ajudar ele a adormecer e o processo aos poucos vai fluindo. Essa foi a nossa experiência, mais um vídeo aqui na Semana do Bebê, contando como foi mais um processo de desfazer uma associação com o Benjamin, que era a chupeta. E para nós foi um processo muito tranquilo, mas como eu sempre digo, a nossa experiência não é regra, a gente não tá aqui para ditar regra de nada, somente para compartilhar mesmo o nosso processo da maternidade. Se você é novo por aqui, vem ficar pertinho da nossa família, se inscreve aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar passando ou que vai passar futuramente por esse processo, para que essa pessoa possa ter mais relatos e possibilidades do que acontece com as outras famílias por aí, inclusive com a nossa aqui em Portugal. Um beijo, até a próxima, tchau!